Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 30 de novembro, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículos de 37 a 44. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Nós estamos celebrando o tempo do Advento. O tempo do Advento celebra as duas vindas de Jesus. Primeiro, a vinda de Jesus na encarnação, quando Jesus se fez homem, se fez carne, que ele nasceu da Virgem Maria, menino, pobre em Belém. Mas a igreja nos ensina que ele voltará uma segunda vez. Aliás, foi o próprio Cristo que nos garantiu isto, que voltaria. Ninguém sabe quando, nem o dia e nem a hora, mas ele assim prometeu. É o que nós rezamos na oração do creio, quando se diz que Jesus subiu aos céus, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E Jesus então diz que a sua vinda será então como no tempo de Noé. As pessoas viviam como se Deus não existisse. Casavam-se não por amor, mas simplesmente casavam-se por querer o outro pela vida sexual. Casavam-se várias e várias vezes. Comiam pela gula, mas não para se alimentar, mas simplesmente por prazer de comer. Bebiam, se embriagavam, cometiam todos os pecados, levavam uma vida como se Deus não existisse. Até o dia que Noé então entrou na arca. Noé era temente a Deus. Ele e sua família guardavam os mandamentos do Senhor. E eles nada perceberam. O povo de sua época não percebeu os sinais de que Deus estava deixando um mandamento do amor, um mandamento da conversão. Então Noé entrou na arca e houve um grande dilúvio e arrastou a todos. Assim, disse Jesus, acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, ele surpreenderá muitos. Os que estiverem no caminho do pecado, os que estiverem no caminho do mal, serão levados para a morada dos mortos e hão de assumir as consequências dos seus pecados. Os que forem como Noé, os que estiverem perseverantes na fé, na oração, na conversão, irão para a vida eterna. Serão salvos. A escolha é sua, é minha, é de cada um de nós. Entre se converter e levar uma vida honesta e justa, ou entre viver como se Deus não existisse, viver em religiões falsas, no ateísmo, viver, viver na gula, viver simplesmente sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar com as consequências de seus atos. Assim, dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo. No moinho, uma será levada e a outra será deixada. Haverá um julgamento. E assim, os que são bons serão levados para a presença de Deus. Os que são maus serão deixados, serão esquecidos para sempre. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Fiquemos vigilantes, fiquemos preparados para que quando o Senhor voltar, nos encontre amando o Senhor e vivendo os seus mandamentos.
Compreendei, pois bem, isso. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensar, o Filho do Homem virá. Que o Senhor venha ao nosso encontro, venha nos salvar, venha nos levar para estarmos eternamente com Ele no céu. Não tenhamos medo. Quem tem fé, quem respeita o Senhor, não tem medo da morte, pois a morte será o nosso encontro definitivo com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.